Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. É com muita alegria que nós voltamos a esta terra abençoada e agradecemos a acolhida de todos desta cidade, de centros espíritas que já nos deram a honra de lá permanecer por algum tempo e trocarmos boas vibrações. Alguns já tivemos a alegria de abraçar nas outras ocasiões e estamos revendo, outros temos a honra de conhecer aqui hoje, de forma que para nós temos certeza é uma festa maior do que possa ser para aqueles que nos recebem, que tem que carregar este peso, tem que dar a comida, tem que aguentar na casa, tem que se preocupar se vai ter cadeira, se vai faltar um computador, não é? A gente acaba sendo sempre fonte de preocupação nos corações responsáveis, que se dedicam a isto com amor. Por isso, é que para nós, isso tem um valor muito grande. No mundo de indiferentes, no mundo de criaturas que não estão cultivadas para o carinho recíproco, o carinho espontâneo, isto significa um tesouro, quando nós podemos desfrutar destas acolhidas, como desta casa, dos nossos irmãos do centro, verdade, amor e fé, não é? Luz, caridade e amor, isso. Alguns de outros centros que estejam aqui também, que nós não tivemos ainda a oportunidade de conhecer, nós agradecemos muito. Colocamos aqui, para que vocês possam conhecer, 2 sites que podem ser acessados. Este primeiro aqui, Televisão Alvorada Espírita, fica 24 horas no ar com programas espíritas. E tudo aquilo que nós realizamos em palestras públicas, em estudo, na nossa instituição em Campinas, é transmitido ao vivo por este endereço eletrônico, tvalvoradaespírita.com.br. A pessoa que quiser, nós temos estes folders, estão disponíveis lá na entrada onde estão os livros. Pode levar para casa, assim não tem que ficar correndo para anotar. Você vai ter um papelzinho para levar embora com você. E se quiser também nos ajudar a espalhar esta notícia. Tudo que você assiste aqui, você pode copiar gratuitamente e integralmente neste site. Todos os arquivos que estão aqui, que passam na programação 24 horas, com exceção dos programas ao vivo, porque eles ainda precisam ser editados e depois inseridos, eles já estão aqui armazenados. Então você entra aqui, faz download. Se você fizer download de todos os programas em vídeo que estão aqui arquivados, você vai assistir, sem repetir, 25 dias inteiros de palestras, programas de televisão, mensagens, estudos dos livros de André Luiz. Só depois do 25º dia, que você não pregou o olho, é que vai começar a repetir. Só depois, se você estiver vivo. Então, aqui você tem um armazém de tudo que você assiste e às vezes até de outras coisas que você não viu neste site da TV Alvorada. Por isso é que nós colocamos esta informação para conhecimento. Nós não ganhamos dinheiro com isso. Quando divulgamos e pedimos que nos ajudem a divulgar, não pensem vocês que nós estamos pedindo que muitas pessoas entrem no nosso site para que isso renda dinheiro, porque cada clique vai render 5 centavos. Não. Nós temos mais de 2 milhões de visitas. No ano passado, em 2013, nós tivemos 1.100 e poucos mil acessos. Se nós recebêssemos R$1 por cada acesso, e é pouco, um só, nós teríamos reunido R$1.100.000. Mas nós não temos nenhum centavo exigido para que as pessoas possam entrar e copiar integralmente livros espíritas, todas as obras básicas, romance do Espírito Lúcio, O Amor Jamais Te Esquece, romance do espírito do nosso querido Wilson Frungilo,
eles estão aqui, programas de rádio, programas de televisão, você tem acesso integral. E não precisa preencher cadastro, não precisa deixar seu e-mail, não precisa de nada, nada. É só entrar. E é por isso que quando nós trouxemos os folders, foi para que vocês tivessem o endereço e, se quiserem falar com pessoas amigas, possam fazê-lo. Bem, o tema que nos pediram e que eu acredito seja importantíssimo para os dias de hoje, a transição planetária. Em 2011, nós fizemos o primeiro seminário que fala sobre as transformações da Terra. Foi um seminário feito em um hotel em Campinas e também na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, naquela cidade. Em 2011, que foi esse primeiro seminário, nós fizemos 6 eventos ou 7 e foram todos eles assistidos por 3.500 pessoas. Colocamos na internet e este primeiro seminário no YouTube e no nosso site foram assistidos e baixados até agora ao redor de 800 mil vezes, só nos nossos sites, sem contar os outros que pegaram e levaram para os sites deles também para espalhar. Em 2012 fizemos o segundo seminário. O primeiro era grande. O primeiro seminário tinha 3 horas de duração e não tinha intervalo, não tinha pausa para o café, para a água, nada. E em todas as suas apresentações de 3 horas, eu pude contar quantas pessoas se levantaram para ir no banheiro e voltar. Dava para contar na mão direita. Ninguém dormiu. Não havia uma pessoa que estava interessada em conversar com o vizinho. Nós ficamos surpresos com isso, porque o nosso temor aqui numa palestra que dure mais de 40 minutos, se não tiver metade se abanando para ir embora e a outra metade pescando, meu Deus, tem alguma coisa errada. Acho que eles tomaram algum energético, né, para ficar acordado. Imagina num de 3 horas. Mas diante disso, e como a quantidade de material que nós tínhamos era muito grande, nós montamos um segundo seminário gratuito, todos eles. Nós pagamos o hotel para ter o espaço, mas não cobramos um centavo de ninguém. Recebemos a escola de cadetes no salão para 700 pessoas gratuitamente e também não cobramos nenhum centavo. Tínhamos um ingresso, um convite, só por causa da quantidade de cadeiras, para a gente não entregar não ter onde sentar, né? Por faltar cadeira. Lá nós não tínhamos a mansão do vovô que fica emprestando cadeira. Então, fizemos o segundo seminário. O segundo seminário nós projetamos, o primeiro era comprido, vamos fazer um negócio um pouco menor, né? Ele ficou com 5 horas. O segundo seminário tem 5 horas. Para eu ser fiel, 4 horas, 50 minutos, 57 e 58 minutos. Eu falei, bom, agora o povo morre. Eu estou cooperando com o despovoamento da humanidade, porque não vai ser possível. Gente, levantou-se menos pessoas do que no primeiro, para ir ao banheiro ou tomar água. Sem intervalo, nem para café, nem para respirar, não dava tempo. Hoje, esse segundo seminário tem mais de 1.200.000 acessos na internet. Os dois falando sobre transformações da Terra, revelando a você o que ninguém te conta. Não porque nós temos um canal secreto com gente importante. Não, nós não temos. Nós temos uma vontade de conhecer, uma vontade de aprender pesquisando em fontes seguras, ou as mais seguras possíveis, em fontes sérias, fazendo um trabalho de peneirar as coisas de forma
que as pessoas tenham onde encontrar uma visão, não para que elas acreditem em nós, mas para que elas se incomodem e vão procurar, que elas tenham vontade de procurar. Porque o nosso grande problema não é não saber, é não querer saber. É a nossa preguiça ancestral. Há 2 semanas, falando das pessoas que vão ao Bezerra em Campinas, nós comentávamos o capítulo 11º do Evangelho, que eu tenho quase certeza, pouquíssimos aqui sabem qual é o título dele. Não se preocupe que eu não vou pedir para alguém levantar a mão. O capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo termina com uma pergunta. Kardec submete aos espíritos uma questão que é fundamental para os nossos dias e para todos nós que nos achamos bonzinhos. Ele pergunta: o que fazer quando você vai expor a sua vida para salvar a vida de uma pessoa que você sabe que é malfeitora, e que de você salvá-la, além de você perecer, é óbvio, ou de você correr o risco, ela poderá fazer o mal para os outros? Deve-se salvá-la? Muitas pessoas perguntam isso quando veem tragédias, quando veem coisas cruentas na televisão. Você deve salvar uma pessoa malfeitora? Mesmo que, se ela for salva, ela volte a cometer o mal? Este é o cúmulo, o ponto culminante deste capítulo 11º. É o último parágrafo. E eu disse para o público que eu não iria ler nem comentar a resposta, para que eles, curiosos, que eu tinha certeza que eles eram, em casa, eles o procurassem. Capítulo 11º, que só fala de um dos temas menos importantes do Evangelho, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Uma semana se passou, na semana seguinte começávamos um capítulo que é a prova dos 9. Porque o capítulo 11 é muito legal e você acha que você já sabe fazer isto. Aí vem a prova dos 9. Kardec é tão lúcido que o capítulo seguinte é a prova dos 9. Você realmente sabe, então você tem que fazer o que está lá, que é o capítulo 12. Capítulo 12 que se conhece pelo título Amai os inimigos. Enquanto você não amar o seu inimigo, você ainda não ama. Você apenas está tentando. Você apenas ama seu parente, ama seu amigo, ama seu filho, ama aquele que é seu credor ou seu devedor, que vai te pagar. Mas enquanto você não ama, no sentido do Evangelho, aquele que te prejudica, aquele que não gosta de você, nós ainda não chegamos aonde Jesus disse que nós temos que chegar, como espíritos. Mas antes de falar do capítulo, eu pedi que levantasse a mão quem tinha lido a resposta da pergunta da semana anterior. Eu tinha esperança de que 5, 6, 7 levantassem a mão, mas eu fui surpreendido. Eu fiquei atontado, porque ninguém levantou a mão. Uma única pessoa só levantou a mão. Ninguém, nenhuma única pessoa fez isso. Ninguém chegou em casa interessado em saber algo que é tão profundo que a gente todo dia faz. Vê uma notícia na televisão e a gente que diz que é: eu preciso amar o meu semelhante, mas tomara que alguém mate esse cara na cadeia. Como que nós vamos conciliar uma coisa com a outra? A nossa eterna preguiça em aprender. A gente se dá muito bem se a gente se senta e alguém vem falar para nós. E a gente diz: isso eu acredito, isso eu não acredito, isso eu acredito porque vai ser gostoso, porque isso eu já faço. Agora o que eu não faço, que eu não concordo muito, que vai dar trabalho, isso eu não acredito. Nós funcionamos assim.
chama-se distorção cognitiva. Nós distorcemos a realidade segundo nossos interesses. A transição planetária é algo fundamental, porque todos vocês que estão aqui, não importa se tem cabelo branco ou se já não tem mais cabelo, vocês sabiam que iam passar por isso neste momento. Vocês renasceram nesta encarnação com este projeto. O projeto de ser alguém que, atuando no mundo por um caminho de nobreza, fosse capaz de respaldar o esforço da espiritualidade superior, no sentido de melhorar as condições básicas de um ambiente que vai estar submetido a um processo seletivo. E é isso que tem incomodado muitas pessoas, porque de repente parece que alguma coisa, algum relé, algum botão, alguma tomada se liga, e a pessoa fala: meu Deus do céu, mas tem que ter alguma coisa, eu sei que eu tinha que fazer alguma coisa, e aí começa a ouvir notícia daqui, notícia de lá, e diz: é isso que eu preciso fazer, não posso ficar de braço cruzado. Não é sair por aí alardeando: vai acabar o mundo, quem não se arrepender vai para o buracão. Não. A primeira boa notícia para todos vocês é que você não morre. Você não morre. Seu corpo morre. E você vai dizer: ah, grande coisa, que boa notícia essa. É? Se você raciocina assim, é porque você está pensando que você é um bolinho de carne. Se você tem medo da morte, você está raciocinando como uma almôndega. Sabe a almôndega? Você faz aquele bolinho e cozinha, põe um bolinho de tomate. Você acha que você é um bolo de carne, quando você não é um bolo de carne que tem um espírito. Você é um espírito que administra um bolo de carne. Você é um espírito. Isso é o importante. Agora, esta realidade tem que fazer algum sentido. E então, quando você começa a perceber que as coisas estão, poxa vida, está fazendo um calorão, né? Aqui, está fazendo um friozão do lado de lá. Tem coisas estranhas ocorrendo no mundo e que ninguém explica, porque até então não ocorriam. Vamos esperar que ele se posicione. Até 2008, vocês vão encontrar essas informações em qualquer lugar sério que vocês procurarem. Mas existe um lugar que se chama Associação Americana de Meteorologia. Se você ingressar nesse site deles, vocês vão ver as estatísticas. Até 2008, os dados que eles recolhiam, sobretudo nos Estados Unidos, não indicava nenhuma bola de fogo no céu. Em 2009, foi constatado nos Estados Unidos uma bola de fogo. Bola de fogo, como se fosse um meteoro que cruza e incandesce, aquele que vocês viram na Rússia, que aconteceu em fevereiro do ano passado, Chelyabinsk. Em 2009, registraram foi 100% de aumento, né? Em 2008 não era nada. Em 2009 foi 1. Em 2010, registraram 15. De 1 para 15. Em 2011, registraram 182 eventos desse tipo. Em 2012, contabilizaram com os seus recursos tecnológicos 275 bolas de fogo nos Estados Unidos, no céu. E em 2013, eu ainda não vi os números finais, mas só nos 3 primeiros dias de outubro, do dia 1º ao dia 3 de outubro, haviam ocorrido 50 eventos de
de bolas de fogo nos Estados Unidos, no céu. Em 3 dias do mês de outubro, 50. Certamente que a quantia de bolas de fogo que está cruzando o céu dos Estados Unidos em 2013, que cruzou em 2013, passa de 1000. O que em 2009 foi um evento. Mas por que isto? Por que isto está acontecendo? E ninguém conta para você. Você não sabe. Nos Estados Unidos existem 700 campos de concentração fechados, novinhos, cercados com arame farpado. E a FEMA, que é o Departamento Americano para Acidentes e Grandes Tragédias, é uma agência do governo, além de ser a responsável pelos 700 campos de concentração nos Estados Unidos, ela adquiriu no ano passado 30.000 guilhotinas, iguais às da Revolução Francesa, só que modernas. Estão estocando, e já está, inclusive, para o público ver, caixões de plástico, mais de 5 milhões. Os americanos filmam e colocam na internet as cidades subterrâneas construídas em inúmeros lugares dos Estados Unidos. Se é que não é debaixo de todo o país. Mas são lugares onde trens entram. Existem lugares onde estão colocados navios debaixo da terra. Vocês não ouviram na televisão, quase ninguém sabe disso, mas em uma região longínqua da Islândia, os homens escavaram a rocha no mais profundo frio e fizeram um banco de sementes. Guardaram todas as sementes que eles conseguiram reunir do mundo. Um banco genético guardado embaixo da camada polar, lacrado, cuidado por cientistas. Chama-se Svalbard. Você não sabe porque ninguém mostra isso para você. Que foram os americanos quem derrubaram as 2 torres gêmeas e mais o 3º prédio que caiu sem que nenhum avião chocasse com ele. Os próprios responsáveis por essa nação fizeram isso. E a cada dia está ficando mais difícil para eles realmente dizer que não foram. Estão jogando sobre nossas cabeças substâncias químicas em aviões de carreira que cruzam no céu e deixam um rastro. Que alguns não, aquilo lá é condensação da turbina, mas não é. Isso se chama chemtrail, rastro químico. E isso acontece inclusive no Brasil. Mas ninguém diz para você. Ninguém diz para você que você está comendo veneno nos produtos transgênicos. Fiz uma palestra em Catanduva, no final do ano passado, para crianças. Tinha uma sala desta com mais pessoas, inclusive, do que aqui, de crianças. De 5 a adolescentes de 17 e 18. Começamos a palestra porque eles tinham acabado de vir do lanche. Era um sábado que eles fizeram uma atividade à tarde. Espalhei para eles um monte de xizitos, fandango, aquelas coisas, né, que você compra. Comprei lá mesmo. Oh, que legal! Me dá aqui os pacotinhos. Voaram e eles devoraram. Eu tinha acabado de comer, imagina. Devoraram os salgadinhos. Devoraram. Agora nós vamos começar. Guarda os pacotes. E aí comecei a mostrar para eles
o que é transgênico e o que os transgênicos estão fazendo em tumorações cancerígenas, em ratos de laboratório, que alimentados com este tipo de comida transgênica, de rações transgênicas, de milhos transgênicos, soja transgênica, como vivem apenas 2 anos, os ratos, o metabolismo é tão mais rápido do que o nosso, que eles produzem tumores em algumas semanas. Quando nós éramos crianças, e aqui em Igarapava não devia ser diferente, raramente você ouvia alguém dizendo que morreu de câncer. Você ouvia alguém que, olha, no outro bairro, lá longe, na outra cidade, morreu daquilo. O povo nem falava. É aquela coisa ruim lá que tem, nem falar o nome. Agora, não tem quase uma família em que alguém não esteja com câncer, ou que não tenha já morrido de câncer, ou que você não conheça alguém vizinho que tem câncer. E o que é pior e mais significativo, hoje, diferentemente de antes, nossos bichos estão morrendo de câncer. Quando eu era criança, o cachorro nunca morria de câncer, morria atropelado, morria com as tripas furadas, porque comia osso de galinha, aí furava a tripa, morria com alguma doença dessa sinomose, essas coisas, né? Mas por quê? Porque o cachorro comia que comida? A sua. Você pegava o resto de todos os pratos da mesa e punha para o cachorro, não era isso? Tomava cuidado de tirar o ossinho, para o cachorro não se machucar, não comer o osso, ficava morto, e ele vivia 40, dependendo do bicho, 30, 20, 15, mas um cachorro razoável aí vivia 18 anos. Hoje tem quimioterapia para cachorro. Por quê? Porque hoje quase não existe nenhuma ração que não seja transgênica. Nós temos uma lei no Brasil que obriga que qualquer alimento que tenha mais de 1% na sua composição de alimentos modificados geneticamente tenha que ter uma letra T preta. Isso está indicando que aquele produto foi feito com sementes ou plantas que o homem modificou. Só que ninguém sabe. Quando eu mostrei isso para as crianças, vocês estão vendo isso? E eu tenho um caso, nós fizemos um programa de televisão, está no nosso site, Mensagem Fraternal, sobre transgênico. Um cachorro que estava com câncer, já tinha feito 8 cirurgias e continuava com câncer. E a dona mudou toda a alimentação do cachorro, parou de dar ração e começou ela mesma a fazer comida. Em 15 dias o cachorro era outro. E ela nos mandou as fotos. E nós fizemos um programa mostrando isso às pessoas. Porque se você assistir só o seu jogo de futebol, só a sua novela, o máximo que você vai ver é alguma pessoa meio pelada querendo vender algum produto para você. Porque eles tratam a gente como se nós fôssemos imbecis. Como se nós só precisássemos engolir comida que não é boa para ficar doente logo e desocupar o espaço para um outro. Tudo isso está mostrado no seminário, que tem mais de 1.200.000 visualizações, só no nosso site. Transição planetária. Por que é importante? Porque nós estamos nela. Aliás, não nós, agora. Vamos iluminar a nossa mente com alguns conhecimentos e reflexões. Vocês já viram esta obra de Allan Kardec, a Gênese? Neste livro, que foi publicado em 1868, vejam a data. Um último capítulo, capítulo 18, leva este título: Os tempos são chegados. Está dando para ver aí no fundo ou não? Tá? Quer que apague essa luz aqui? Não sei se dá para apagar só essa.
Tenta aí, André, vamos ver como fica. Tudo bem, melhorou? André, Ou não? André, deixa essa aqui acesa. Então deixa acesa tudo, vai. Assim, tudo bem. Os tempos são chegados e a geração nova são as duas partes em que se divide o capítulo 18. No capítulo 18 existe uma mensagem. A primeira parte, duas mensagens Kardec colocou, mensagens de espíritos. Essas mensagens ele publicou na Revista Espírita. E ele trouxe para cá e colocou na Gênesis. A mensagem que é assinada por Dr. Berry, ela diz o seguinte: a humanidade terrena, chegada a um desses períodos de crescimento, está plenamente, desde cerca de um século, no trabalho da transformação. Gênesis, publicada em 1868, está dizendo que o trabalho de transformação já está acontecendo há um século, ou seja, desde 1768 aproximadamente. É por isto, diz o Espírito, que a humanidade se agita por todos os lados, presa de uma espécie de febre, e como que movida por uma força invisível, até que retome o equilíbrio sobre novas bases, não sobre as velhas bases. Quem observar a humanidade depois dessa mudança, a achará muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todos os seus grupos sociais. Continua Dr. Bell: uma coisa que vos vai parecer estranha, mas que não deixa de ser uma rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, que está à vossa volta, que vos rodeia, sofre o contragolpe de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. O que acontece nos encarnados repercute nos espíritos, neste mundo também. Digo mais, o mundo dos espíritos toma uma parte ativa nesta comoção. Os espíritos se agitam com os encarnados e os espíritos agitam os encarnados juntamente, porque eles são membros da mesma família. Isto não tem nada de surpreendente para quem quer que saiba que os espíritos são unos com a humanidade, que dela saem e a ela devem voltar. É, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, pois, certos de que, quando uma revolução social se realiza na Terra, ela agita igualmente o mundo invisível. Todas as paixões boas e más, aí no mundo espiritual, são superexcitadas, como acontece entre vocês. Uma indizível efervescência reina entre os espíritos, que ainda fazem parte do vosso mundo e que esperam o momento de nele entrar. Eles estão ansiosos, diz o espírito Dr. Berry. Eles estão incomodados, eles precisam também fazer parte, porque isso vai mexer com eles. Esta mudança não é só para encarnados, a mudança é para todos, dos dois lados da vida. Agora vem uma coisa interessante: a agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam por vezes, e mesmo na maioria das vezes, porque tudo sofre na natureza, as perturbações dos elementos físicos. Não só os encarnados se agitam, não só os espíritos se agitam com eles, como se agitam também os elementos da natureza. A própria natureza sofre essas comoções. É então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do que o céu se torna sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. Agora aqui em vermelho, é no período que se abre, que começa agora, diz Dr. Berry,
que se verá florescer o Espiritismo. Kardec estava fundando o Espiritismo, mas não era para aquela época. Está escrito pelo Dr. Berry, e é nesta época que se abre e que vai se ver florescer o Espiritismo, que ele dará os seus frutos. É, portanto, para o futuro, mais que para o presente, que trabalhais, diz Dr. Berry para Kardec, para todos os que estão estudando. Vocês estão trabalhando agora, mas não é para agora, é para o futuro, porque a transição já está acontecendo desde 100 anos atrás, mas ela vai se concretizar de forma plena e de forma definitiva quando o Espiritismo florescer para explicar estas coisas. Vamos ver então o Iluminismo, movimento de pensamentos filosóficos que surgiu no século das luzes, começando com o mecanicismo. Até então ninguém conhecia nada de ciências ou de raciocínios científicos, e também notabilizado em 1750 pelas teorias chamadas vitalistas. Quem são os membros do Iluminismo, que começa a surgir na Terra a partir do começo do século XVIII, mas um pouco mais para frente, 1730, 1750? Quem são essas figuras? Voltaire disse o seguinte, esse filósofo francês: eu acredito no Deus que criou os homens, e não no Deus que os homens criaram. Isso foi dito por ele, que nasceu na França em 1694 e morreu em 1778. Que se aplica exatamente aos dias de hoje. Eu acredito no Deus que criou os homens, mas eu não acredito no Deus que os homens criaram. Este não pode existir, do jeito que os homens inventaram este Deus. Para vocês terem uma ideia do que este homem fez com o seu pensamento, naquilo que ele escreveu para o povo daquele tempo. Depois vamos encontrar o Conde Montesquieu, nascido na França em 1689 e desencarnado em 1755. Vão guardando essas datas. O anterior, 1778, viveu o pleno do iluminismo no seu conhecimento, na sua abrangência. Montesquieu escreve coisas que parece que ele leu as obras de Kardec, sem saber ainda que elas existiriam 100 anos depois. Diderot, na França, 1713 a 1784. Newton, Isaac Newton, disse: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter sido origem segundo um plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Nasceu na Inglaterra em 1643 e desencarnou em 1727. Dá origem à teoria do mecanicismo nos iluministas. Jean-Jacques Rousseau, o contrato social. Emílio, ou a educação, nasceu na Suíça em 1712 a 1778, quando morre. Iluminista que fundou um modo de pensar revolucionário. Benjamin Franklin, Estados Unidos, 1706 a 1790, conhecido por nós como o inventor do para-raio. Mas uma das mais luminosas mentes da época, capaz de inspirar o seu povo a conquistar a liberdade, a dar a todos a capacidade de pensar de forma independente e lógica, que é o iluminismo. Vamos nos lembrar de Dr. Berry. Faz quase 100 anos que a Terra já está na transição.
No livro publicado em 1868, se você voltar 100 anos, é 1768. Todos estes caras estavam vivos em 1700, em todos estes países europeus. Coincidência? Ou existe um plano? Ou existe uma inteligência soberana que governa a vida e põe as pessoas onde precisam estar, para que elas fomentem, inspirem, acionem as mudanças necessárias? Eles produzem uma tal eclosão de ideias novas, como é o iluminismo, para que a gente possa sintetizar, que é uma atitude geral do pensamento e da ação. Os iluministas admitiam que os seres humanos estão em condições de tornar este mundo um mundo melhor, mediante a introspecção, a interiorização, o autoconhecimento, o livre exercício das capacidades humanas, a liberdade. Você pode crescer, você tem o direito de aprender, você tem o direito de atuar e construir um mundo diferente, e do engajamento político-social, para que isso possa implantar-se como uma lei para todos. Os pensadores iluministas tinham como ideal levar o conhecimento crítico a todos os campos do mundo humano. Conhecimento crítico que não é meter o pau nos outros. O fulano me criticou, ele não concordou comigo. Não. O conhecimento crítico é aquele que analisa, não engole. O senhor está falando uma coisa, eu quero entender isso e quero saber se existe alguma coisa contra isso. Eu vou analisar primeiro, para depois eu tirar a conclusão. A crise, assim chamada, ela é uma forma de você chacoalhar as estruturas. Aquilo que caiu não presta, não está firme. Depois que você estabelece a crise e chacoalhou bem, o que está de pé tem solidez. É um modo de raciocinar, o raciocínio crítico, que pouca gente gosta. Dá trabalho. Agora, quem gosta menos ainda de raciocínio crítico se chama governante. Nenhum governante gosta que o seu povo raciocine com crítica, com a crise naquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque se nós fizéssemos isso, não se estavam gastando bilhões em concreto armado para o povo jogar bola. Seus filhos teriam melhor escola, seus filhos teriam melhor hospital, seus filhos teriam melhor condição de vida, você teria melhor salário, teria melhor pagamento para professores. Se isso fosse o importante. Mas como não existe a crise naqueles que votam nessas pessoas, o que é que acontece? Eles fazem o que querem e todo mundo fica quieto. A maior parte dos iluministas associava ainda o ideal de conhecimento crítico à tarefa do melhoramento do Estado e da sociedade. Este uso do termo iluminismo justifica-se pelas ênfases nas ideias de progresso, assim como a defesa do conhecimento racional como meio de superação dos preconceitos e das ideologias tradicionais. Eles supunham, os iluministas, que eles podiam contribuir para o progresso da humanidade, para a superação dos resíduos da tirania, da superstição, que eles acreditavam ainda ser o resquício da Idade Média, quando as pessoas tinham que ser tratadas com curandeiros ao invés de remédios. Estas eram ideias do iluminismo. Veja só por onde que ele foi. Se espalhou pelos centros urbanos na Europa, como a Inglaterra, a Escócia, os países alemães, os Países Baixos, a Rússia, a Itália, a Áustria e a Espanha. Atravessou o Atlântico em colônias da Europa, onde influenciou Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, entre muitos outros, e desempenhou o papel na Revolução Americana. Graças ao iluminismo, nós tivemos o quê? Só a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Carta dos Direitos dos Estados Unidos, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição Polaco-Lituana, todas do século XVIII, 1790. E até aqui em nosso país, as ideias do iluminismo chegaram. Aqui pertinho, nós tivemos a insurreição mineira,
nascida destes ideais que fecundavam as vidas das pessoas por uma coisa melhor, por um tirano a menos, por um ladrão acomodado, não te roubando como se ele pudesse mandar em você. Ideias dos iluministas, sinais dos tempos. Estamos no período das grandes transformações. Ninguém pode negar que isso não seja verdade. Basta você abrir os olhos e assistir televisão com olhos críticos, com vontade de entender o que acontece. Você quer saber como você é manipulado? É muito simples. A coisa mais fácil é você descobrir isso. Pegue uma folha de papel, sente-se diante da televisão, na sexta-feira, 6 horas da tarde. Se você chegou em casa, comece a anotar no canal que você escolher para assistir, quais são os comerciais que vão passar dali para frente. E eu digo dali para frente porque aquele é o momento que você chegou, mas eles já estão passando bem antes. Você vai ver. Daquele momento que você ligou para frente, no canal que você escolher, você vai ver propaganda de carro. Sexta-feira. Promoção de carro. Promoção de carro. E promoção de carro. E você muda o canal, é propaganda de carro. É propaganda de carro em cima de propaganda de carro. Porque todas as cegonheiras estão trazendo carros, para que no fim de semana, que é o dia que você não trabalha, você possa ir trocar o seu. Se você acha que não precisa, você vai achar que precisa, porque agora tem um novo carro. Você pode pagar em 5 anos, imagina. Quando você assiste isso sem saber, você vai dizer: não, eu tenho que trocar o meu carro. Meu carro está velho, ele é de 2013. Já começou a fazer um barulhinho. Ainda mais em Garapava, que é tudo de pedra, quase a cidade toda. É o molho de chave que está lá no console, e você anda no trepidador, pronto, aquilo lá faz barulho, né? Normal. Mas eu tenho que trocar meu carro. Aí vem assim: ai, mas você viu? O Juvenal trocou o carro. E se você não viu, tenha certeza de uma coisa: a sua mulher viu. Porque a amiga dela, a esposa do Juvenal, contou para ela: você viu? Eu e o Juva trocamos o carro. Mas o seu carro era novo. Não, sabe o que é que já estava velho. A gente comprou em junho do ano passado, imagina, vai fazer 1 ano. Ou seja, você está vivendo um mundo que não quer que você medite, quer que você troque. Você, com poucas exceções, já trocou de celular na sua vida física, sem imaginar, talvez até tenha perdido a conta de quantos celulares já teve. Mantenha o chip para não perder a agenda, o nome do povo, mas o celular tem que mudar de uso. E para que serve o celular? Para telefonar. O celular não é um telefone celular. E o que você menos faz é telefonar. Você quer o celular para tirar fotografia. Eu já contei aqui o celular chapinha. Porque eles estão inventando cada vez coisa nova para você usar o celular para fazer coisas que o celular não precisa. Então, enquanto você fala, você fica fazendo chapinha. Oi, querida, tudo bem? Como é que vai? Está esticando meu cabelo, e aí? Ai, eu tenho que comprar o celular chapinha. Ai, mas o seu telefone não está funcionando? Tá, mas o outro ele faz chapinha no meu cabelo. Eu conheço pessoas que têm 3 celulares e não atendem nenhum. Porque ela menos quer que alguém encontre. Então para que ter? Para que ter celular? Ai, mas é que o fulano não tem, agora eu quero estar in. É a expressão. Eu quero ser in. Eu estou dentro, a moda é esta. Se você olhar o mundo, ao invés de ser desses bobos que se deixa emprenhar pelo ouvido ou pelos olhos, como alguém que está entendendo o que estão fazendo com você, você vai ver que isso é uma verdade. Não é invenção. As grandes transformações. Agora, essa mesma Gênesis, ela diz lá que existem 2 gerações na Terra hoje. 2. A geração velha e a geração nova. 2 gerações estão presentes no mundo. Velha e nova.
característicos dos espíritos que se quadram nos novos valores que vão nortear a humanidade. Novos valores. Geração nova não quer dizer idade nova. Corpo novo, porque o corpo não é o espírito. Quais são os valores da nova geração? E você vai saber se você pertence a ela ou não, se você for honesto com você, hoje. A geração nova está lá no capítulo 18, no parágrafo 27. Diz lá Kardec: para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que ela seja povoada somente de espíritos bons. É verdade. Senão vai ter sempre uma laranja estragada, estragando a caixa da laranja. Tanto de espíritos encarnados quanto de desencarnados, para que eles apenas se dediquem ao bem. Tendo chegado esse momento, uma grande emigração se cumprirá. Ele não está dizendo que pode ser que vai chegar, não, ele está dizendo, tendo chegado este momento, uma grande emigração se cumprirá entre aqueles que habitam a terra. Aqueles que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra renovada ou transformada, delas vão ser excluídos. Porque lhe trariam de novo a perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Se não extraírem do mundo os que não são compatíveis com a nova ordem, se ficarem aqui, vão estragar de novo. Você tem um jardim coalhado de tiririca. Quem conhece tiririca aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Isso. Aqui em Garapava também tem, né? Porque Campinas está lotado. E eu conheço uma história interessante. Uma mulher era tão birrenta, tão assim, dessas mulheres, não existe muito isso em mulher, mas essa era. Ela era encrenqueira, ela era perfeccionista, ela era chata, que ela contratou uns caras para fazer o jardim da casa dela. E ela estava indignada que tinha muita tiririca. E os caras jardineiros, imagina, né? Eles arrancam a tiririca assim e diz, ó, já arranquei a tiririca. Só que a tiririca tem uma batatinha maldita que fica escondida e que ela vai lá por baixo fazendo milhares de batatinhas. Aí ela lança o caule e aí aparece sua folha. O cara vai arrancar a folha e a batatinha está escondida. A mulher obrigou o jardineiro de só pagar os caras se eles peneirassem toda a terra do jardim da casa dela. Não é tirar a terra, nem arrancar a folha, era arrancar com um enxadão e tirar toda a terra. Ele falou assim, não, só sabe, isso aí vai demorar 3 dias para fazer. Não, eu contratei vocês, eu não quero mais um tiririca aqui na minha. Não adianta você pôr veneno que não chega na batatinha. Eu quero que vocês peneirem a terra. Tá bom. Eles já estavam querendo ir embora, mas não podiam ir embora sem receber o dinheiro. Aí, bom, a gente faz o seguinte, a mulher vai ficar aí, a gente começa a dar umas enxadadas aqui, peneira a terra que está por cima, e depois diz para a mulher que peneirou a terra. Mas quem disse que a mulher ia comprar esse tipo de explicação? A mulher botou uma cadeira no jardim e ficou vendo se eles iam peneirar a terra como ela tinha exigido. Aí eles começaram a peneirar e arrancar as batatinhas. 1 balde de batatinha, 2 baldes de batatinha, 3 baldes de batatinha. E eles iam deixando a terra peneirada no canto, porque depois tinha que botar a terra limpa. E a mulher ficou lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas. Aí no dia seguinte, de novo. Aí teve um dia que aconteceu alguma coisa, chegou alguém que ela teve que atender lá na porta. Aí os caras já estavam desesperados com aquela mulher fiscalizando o serviço deles, faltava pouquinha coisa para terminar. Quando ela saiu, eles pegaram 1 balde de batatinha e jogaram no meio da terra peneirada, todinho, só de raiva. Quando ela chegou de volta, estava tudo certinho. Ó, dona, só está faltando terminar essa terrinha aqui. Nós já vamos espalhar essa terra que a gente peneirou todinha. Só nunca mais vai vir uma batatinha na vida. Nós nunca mais vai ver um jardineiro na vida, porque eu nunca mais volto aqui. Mas de raiva eles misturaram de novo o balde de batatinha na terra, só porque a mulher foi intransigente. Mas para você limpar o seu jardim da erva daninha,
você tem que arrancar as batatinhas. Não pode deixar nenhuma. Aquele mundo jardinado daquela mulher ia voltar a ter tiririca, porque não tiraram todas as batatinhas. É o que os espíritos estão dizendo. Se estes espíritos inferiores não foram excluídos, eles trariam de novo a perturbação e a confusão, seriam tiririca de novo. Irão espiar então o endurecimento de seus corações, alguns em mundos inferiores, outros em raças na própria terra, mas raças ainda atrasadas, que equivalem àqueles mundos inferiores, para que eles levem conhecimentos e ajudem a progredir aqueles povos. Eles serão substituídos por espíritos melhores, que vão fazer com que reine no seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Espíritos melhores vão vir do lugar. Capítulo 28. A época atual é a de transição. Os elementos das duas gerações se confundem, a nova e a velha. Estão misturados no mesmo balde, no mesmo lugar. Colocados a gente no ponto intermediário, nós estamos assistindo a partida de uma geração e a chegada da outra. E cada uma delas se caracteriza por seus tipos, seus valores próprios. As duas gerações têm ideias e pontos de vista opostos. A velha tem um tipo de ideia e a nova tem outro tipo de ideia. E olha, para os pais que se alegram em achar que o filho que tem é da nova geração só porque é criança, bota a sua barbinha de molho, porque não é isto que significa que o filho é da nova geração. Não. O que é da nova geração tem que ter características que nós vamos ver. Se nós observarmos a nossa característica, vamos imaginar nós também de que geração somos. Então, se existem essas duas ordens de espíritos, nos resta perguntar: a qual das duas gerações cada um de nós pertence? A quem você pertence? A velha geração